Olá, seja bem-vindo ao Novo Paradigma Notícias e Blog de Opinião. Para compreender o signo arqueológico relacionado com Euclides e, consequentemente, ampliar o seu entendimento deste artigo, na verdade, deste breve documentário que vamos expor sobre os hieróglifos maias, sugiro que você entre no Webinários, na página onovoparadigma.online, role para baixo e escolha gratuitamente o seu curso e conferência de preferência. No caso, eu sugiro que você inicie a sua inscrição em um curso A Problemática da Geometria Sagrada e Teoria das Cordas, que explicará a relação do signo arqueológico junto à primeira proposição de elementos de Euclides, entre outras simbologias e plataformas cosmogônicas mitológicas, como por exemplo de Hesíodo. Consequentemente, se inscreva aí gratuitamente na conferência O Arco do Sol, Antiguidade Tecnológica, que irá complementar a perspectiva de várias direções para entender esta linguagem de leitura do signo arqueológico, que abre o entendimento de vários hieróglifos da antiguidade, junto à proposição de elementos de Euclides, e, consequentemente, saltaremos ao entendimento de uma proposição profundamente importante, que é a proposição 18 de Euclides, e que descreve o porquê os antepassados, e principalmente os maias, eram tão conectos ao Sol, e não por culto, mas por busca mesmo de entendimento para, junto com o Runabiku, que é o próprio signo arqueológico, desenvolver altíssimas tecnologias. Bom, nesse nosso breve documentário, nós vamos compreender alguns hieróglifos maias e suas relações com o signo arqueológico. Antes de mais nada, vamos perceber a relação intrínseca entre o Runabiku com a escrita pictográfica dos filhos de Et, que são os hititas, através deste objeto aqui, desta escrita, dessa pictografia. Perceba que é uma estrela de 8 pontas e que explica o céu e ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo o céu. Nós entendemos que Deus é imanente, né? Ele está, né? Ele é onipresente, ele está, mas apesar de ser sentido, não é intocado até, e até manifesto, por incrível que pareça, ele não é, né? Porque nós não podemos, porque ele está ao mesmo tempo em todas as coisas. Compreendendo essa imanência e que é a descrição do pulso sistêmico do próprio universo descrito por essa pictografia, é o que vamos entender, Deus é ao mesmo tempo panteísta, o próprio universo, e por isso o Senhor dos universos descrito na Bíblia, tá? Esse entendimento da antiguidade é super importante. Bom, entendendo isso a priori, vamos analisar o signo arqueológico ao qual nós retiramos da Bíblia. O signo arqueológico, ele tem como chave primeira, tá? O próprio candelabro bíblico, que quando descrito e construído com uma base cartesiana, e que terá o sétimo espírito, né, que é a própria circunferência, a luz que ele emana, a imanência da luz material das suas seis partes superiores, nós percebemos que na descrição do candelabro, como uma pictografia também, e consequentemente com seus botões que são descritos nestes locais, nós percebemos que temos aqui uma métrica, aonde de um lado da cartesiana temos 3 pauzinhos e de outro 3 pauzinhos, abaixo 2 e 2, aonde 3 mais 3 preenche esse botão central da parte superior do candelabro de valor 6 e 2 mais 2 inferior, esse valor 4. E, consequentemente, exatamente nesta haste vertical, que é uma vara, e a própria vara de Araão construída no 6º dia, 6 mais 4 é o valor central 10 de Deus. Não
nos é colocado em botões estes números, mas entendemos que de cada lado 3 mais 2, consequentemente na linha horizontal nós temos 5 e 5. Perceba que exatamente nessa circunferência imanente, que é o sétimo espírito que está no ar, nós temos 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e, consequentemente, uma dupla cartesiana, perfazendo assim o entendimento desta relação, desta pictografia, totalmente conecta a esta pictografia da estrela, hitita, dos filhos de Et, de Canaã, que desejavam a terra prometida, futuramente corrompida pelas escritas sumério-acádias, tá bom? Veja essa expressão em pictografia e perceba a expressão do Runabiku em pictografia. Perceba que ele também é circunferencial e que, consequentemente, possui aqui uma divisão de um lado para outro e, consequentemente, uma cartesiana. Aonde? Veja que essa linha aqui, ó, essa parte se conecta a essa, desse desenho aqui, e, consequentemente, este desenho aqui se conectará a esse, tá? Essa expressão maia do Runabiku está extremamente ampliada no que concerne a informação de cada ponto aqui expresso, nos próprios números e tudo mais. Esses hieróglifos aqui, ó, em forma de Kukulkan, que nós vamos estudar, Essa própria expressão aqui que parece um chifre, ou mesmo um chifre de vaca e tudo mais, tá bom? Mas nós não vamos estudar especificamente este objeto Runabiku aqui. Ele é uma expressão mais complexa desta disposição de 8 números da estrela hitita, que apresenta a base trigonométrica estudada por todos os grandes filósofos, principalmente Pitágoras, na antiguidade, tá bom? Perceba que também o Runabiku tem uma relação intrínseca com o Tau, porque um lado é vazio e o outro lado preenchido. E perceba como o próprio Runabiku, que é candelabro, ou candelabro, a chave que nos leva ao entendimento da arca, que é o próprio universo, que é ao mesmo tempo o próprio Tao, o próprio Yin Yang. Ele, essa expressão de todos esses símbolos em uma coisa só, nada mais, nada menos, foi condicionada por má interpretação ou por interpretação proposital e corrupta a ser compreendida como uma deidade, um Deus, criador de tudo, imanente, que existe, mas quem sabe. Veja que colocar o Runabiku como deidade, como Deus, é profundamente corrupto. Lembrando que o próprio Runabiku, a sua trigonometria, nos levará por caminho reto, estreito, de entendimento trigonométrico com compasso, levantamento do passado, ao entendimento a priori de um universo panteísta, consequentemente simétrico, tempo espacial, junto a uma conexão dupla, por isso que metafísico, assimétrica no que concerne a temporalidade de acontecimentos, apesar dos acontecimentos serem parecidos com aqueles do passado, eles não são os mesmos, em função das coisas se transformarem no próprio tempo e espaço, porque é um duplo uno, é simétrico, mas assimétrico ao mesmo tempo. Então isso o Runabiku vai nos ensinar, junto com a trigonometria, descrevendo a taxonomia sistêmica deste universo, o nosso universo, o Runabiku, que tem como base os números do próprio candelabro, que nos leva à estrela hitita, descritos na Bíblia, e por isso que a Bíblia vem a ser a primeira porta de ingresso à verdade, o livro da vida, da verdade e do caminho.
tá? Lembrando que a própria Bíblia diz que para conhecer esse Deus desconhecido de Paulo Apóstolo, nós precisamos, na verdade, de um caminho bem estreito. Na verdade, um caminho bem estreito, tá? Porque exige compasso, análise do passado, e nós estamos na metade do tempo, hein? E é assim os finais dos tempos. Acabou essa corrupção sobre a verdade, tá? O Runabiku é criador de tudo? Sim, ele é um objeto que, usado no seu entendimento, nos faz desenvolver altíssimas tecnologias como as pirâmides do antepassado, desenvolver grandes tecnologias de cura, sim, regendo e arquitetando o mundo, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, ele também explica a imanência, um universo imanente e vivo e, consequentemente, no infinito e eterno de sua própria explicação trigonométrica, ele nos prova a existência de Deus. E de um universo que exige, sim, respeito e muitas outras coisas, tá bom? É o Runabiku um Deus? Não. Ele é um objeto arqueológico, uma pictografia com uma compreensão, uma letra, um entendimento que foi dado ao homem, para que o homem, como filho, como um Itzana, como um filho, vê quem é Itzana. Ele é o Deus Senhor do céu, da noite e do dia, era filho de Runabiku. Então, para que o homem, nesta etapa, como um filho, ele venha então a aplicar a sabedoria do Runabiku na vida e, consequentemente, reinar. Essas etapas maias nada mais são do que etapas de ascensionamento de Iniciática Veda, tá? E que Jesus compreendia junto com o signo arqueológico, que é o próprio cálice, árvore e também o Runabiku. Para você entender como o Runabiku tem uma ligação intrínseca com a árvore, vamos aqui nesse hieróglifo, vamos voltar a esse hieróglifo escrita maia. Veja que esse hieróglifo, ele também é circunferencial, que é o próprio Runabiku, e consequentemente ele tem aqui em si 8 direções, tá? Na sua simetria, 8 direções. Esse manuscrito é maravilhoso, tá, gente? Eu não vou trabalhar a decodificação dele nesse curso, mas cliquem no sininho, comentem, façam o canal crescer, o nosso site também, para que eu consiga trazer para vocês mais e mais informações. Para isso, ao final do vídeo, nós vamos apresentar a nossa loja, tá? Nós não estamos pedindo donativos, mas entre lá na nossa loja, compre alguma coisa que isso colabora com o nosso projeto, tá bom? Vamos lá, gente. Então, veja que essa escrita tem uma relação intrínseca com a pictografia do signo arqueológico, que está na escrita hitita e, consequentemente, com a própria árvore. Perceba que a árvore, está aqui, tá vendo? Ela está aqui e tem 3 botões de um lado e 3 botões do outro, exatamente como é o candelabro. Consequentemente, essa árvore tem como raiz e como base o próprio Runabiku, que é a própria estrela hitita, ou um conjunto de duas cartesianas sobrepostas, tá bom? Dando aqui 8 direções, certo? Se nós virarmos para qualquer lado esse maravilhoso manuscrito, nós vamos perceber que nós vamos nos deparar novamente com a árvore, mas ela tem uma diferença. O seu caule tem água só até a metade e, consequentemente, esses Itzana, esses sabedores do signo arqueológico, pisam em espinhos. E aquele objeto de conhecimento, o próprio Runabiku, desapareceu, aonde uma ave papagaio está aqui, posta sobre a árvore, que da metade para cima está seca, como este que representa a morte. Estes são papagaios repetidores do signo arqueológico e sem entendimento, sem nada entender. Enquanto estes, entendendo todo o signo arqueológico, possuem olhos profundamente abertos, sem corromper o próprio Runabiku, que é o signo arqueológico, ao mesmo tempo que o papagaio aqui fecha seus olhos, ou seja,
deixa de representar, ele dorme, ele deixa de ser então aquela representação de homens que repetem ensinamentos, porque eles são os próprios homens que ensinam, tá? Consequentemente, esta plataforma, ela tem uma ligação direta com esta parte, tá, de entendimento deste hieróglifo, aonde tá vendo esse homenzinho aqui olhando para cá, que é ele mesmo de olhos abertos? Os olhos abertos dele tá tão abertos sobre a árvore, sobre a sabedoria e poder desse objeto. Por quê? E arregalados porque ele teme a corrupção desse mesmo objeto e reconhece que a corrupção dessa vara, e por isso aqui esse ato, traz maldições, ou seja, a própria morte. Ele reconhece isso nesse círculo vital de entendimento do Runabiku, que é o próprio signo arqueológico, o que os maias nos trazem como herança de compreensão do mau uso como regência desta verdade, e o que Jesus Cristo também veio defender. Por isso que ele diz: afasta de mim, Senhor, este cálice, apesar de perdoar, porque eles não estão entendendo, né? Afasta de mim, Senhor, este cálice, este próprio Runabiku da sabedoria que os Césares estão usando como a quarta besta, o reino, né, da prostituição, de forma incorreta, e o próprio Sócrates defendia isso, né, corrompendo o entendimento do povo e os deixando primeiro na miséria de sabedoria e consequentemente numa escravidão social, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Corrompendo todo o significado. Olha aqui o tal virou culto também, não virou entendimento. Compreendendo então isso, e de forma ampla o entendimento, né, desse manuscrito, olha que interessante aqui, por exemplo. Veja como essa árvore aqui, ó, ela tá cheia de espinhos e consequentemente esse parece um boco mocho aqui, traz para a sociedade a morte, a violência, tudo pela árvore, para que ela seja objeto de alimento só para eles, usando a árvore errado, tá? Também, ó, como vara não traz sabedoria. Ó, veja que essa ave, que ela representa essa ave aqui, ela é cega e carrega uma moeda no bico. Então eles matam para ter para eles a árvore e todo o potencial que a árvore traz, que é a nossa época agora. Ainda, né? A nossa sempre foi, na verdade. Veja esse daqui, por exemplo, ó, 2 sacerdotes que agem como sacerdotes e deixam de ser cientistas, sendo meio cientistas, e olha o macaco aqui, sendo um macaco, na verdade, como uma ave louca, ó, uma ave totalmente louca, enlouquecida. Então, tudo isso aqui nesse hieróglifo tem significado, tá? Bom, compreendendo então de forma bem ampla, tá? Mas que dá para detalhar muito a leitura desse objeto, porque tem muita simbologia, ele é muito rico em informação em apenas um papel, tá? Vamos agora entender alguns deuses para compreender o que realmente vem significar estas 4 primeiras etapas das deidades maias em relação ao próprio Runabiku, que é a própria taça, olha a taça aqui, e consequentemente o cálice, né, que dá sabedoria, olha aqui, ó, dá sabedoria, da luz, e consequentemente a estrela em tinta de 8 pontas, a flor de 8 pontas, a lótus, né, e ao mesmo tempo o próprio tal, tudo uma coisa só, tá bom? E tudo corrompido a culto, a uma hermética falseada pela metade para alimentar o povo também com uma ciência relativa de Aristóteles falseada. Para você entender as críticas sobre a metafísica de Aristóteles, que é o precursor da relatividade hoje, relatividade geral, essa ciência falseada, entre no nosso site em www.onovoparadigma.online, vá em produtos, livros físicos e procure o livro de metafísica de Giovanni Ribisi.
Giovanni Hilli era um verdadeiro templário, tá? Para mim não tem templário, porque o templarismo infelizmente foi corrompido. Ele era do priorado de Sião mesmo, de uma ordem que nós vamos começar a realmente conhecer e reconhecer agora, e que nasceu depois da morte de Demolai, em razão da própria morte de Demolai, tá? Se separou da ordem das cruzadas em razão da própria ordem de morte de Demolai. Bom, esse livro de Giovanni Hilli é espetacular. Eu tenho um livro que fala sobre a problemática das doutrinas não escritas de Platão, e eu conheço Giovanni Hilli, e Giovanni Hilli, gente do céu, explica perfeitamente toda a corruptibilidade de Platão e, consequentemente, nesse livro maravilhoso de Aristóteles, junto com a própria métrica do grau, e de uma forma assim espetacular, né? Não trazendo o grau à vista, como eu trago, por exemplo, mas para quem conhece o grau e veio sendo conhecedor nestas décadas antecedentes, quando leu Giovanni Hilli, realmente compreendeu ali muita coisa de forma clara. Quando você conhece o grau e lê Hilli, você lê como se fosse um gibizinho, viu, gente? Fica tudo muito fácil. Então aqui, vamos voltar a essas etapas das deidades. Então nós temos o Runabiku como criador de tudo, e realmente ele é a forma do bolo, a plataforma que, compreendida trigonometricamente, dá ao homem o verdadeiro criacionismo. Ele não necessita ser um papagaio repetidor de leis, tá? Consequentemente, este homem que é o filho desse Runabiku, porque é aquele que analisa, isso vai estar em várias estelas egípcias. O iniciado, Itzana, é aquele um escriba que vem entender o olho, o próprio Runabiku. Então o Itzana e um escriba, um iniciado, um que vem a se iniciar, que é o filho, é aquele que vem para entender o olho. O olho que nas estelas egípcias virou também deidade, né? Virou uma terceira visão aí, de cor roxa no meio da testa, de uma Kundalini cobra que sobe pela coluna, entrando por uma mandala vermelha lá na perereca, tá entendendo? Não dá, né? Na verdade, o Runabiku e o olho tá cheio de números e precisa de compasso para ser compreendido, analisando essa trigonometria com o próprio universo, o que os filósofos da natureza faziam. E Euclides deu em elementos todas essas etapas do signo arqueológico, que é o próprio Runabiku. Então, para isso, entrem em um webinário, se inscrevam gratuitamente e vão conhecer lá. Então, esse é o iniciado, Itzana, tá? Ele tem essa imagem aqui. Ele se torna um senhor, ele é, ao mesmo tempo que aquele que se iniciou no Runabiku, por experiência, o mais sábio. Ele é aquele que degustou essa taça, que brilha, que tem aroma, que entra dentro dele como entendimento e sabedoria e faz crescer a sua sabedoria em chapéu, porque o chapéu simbolicamente significa o aumento da sabedoria. Veja que nessa imagem, nesse hieróglifo aqui, o Itzana, ele tem um chapéu muito maior que esse mocinho aqui. Esse hieróglifo é muito interessante porque ele vai trazer conceitos sobre o pulso do vírus dentro do corpo e cura, tá bom? Junto com o entendimento da trigonometria do grau, que é o próprio Runabiku, a própria taça, o próprio cálice que Jesus carregou e foi morto pelo povo, por escolha do povo, tá? Metade do tempo, hein, gigantes? Metade do tempo, olha quanta coisa e quanta gente. Como é que a gente vai salvar esse povo explicando as verdades, né? E fazer um reino de verdade, né? Bom, ao mesmo tempo, este daqui é aquele que vai, com essa sabedoria, sendo filho de Runabiku, ser o que transmite a sabedoria para os próximos, seus próximos iniciados, tá? Ele recebeu da arqueologia esse entendimento e, consequentemente, entendeu que sobre ele existe sim os extraterras, ou melhor, ele recebeu do próprio extraterra, um extraterra que reconhece um universo imanente e panteísta ao mesmo tempo, um universo vivo e respeita o universo, tá bom? Porque nas próprias escritas maias, estes da sabedoria do entendimento do Runabiku explica
a problemática do terceiro Maia. Por escolha do homem, por isso que na Bíblia está escrito: o homem passará, mas a minha lei, que está escrita neste objeto, não passará, e muito menos as leis do universo. Isso é importante. Bom, compreendendo então a importância do Itzana como filho, e não Deus Senhor do céu. Quem se intitulou Deus Senhor foi Krishna. Foi menos Jesus não, tá? Fizeram de Jesus culto, mas ele estava sempre entre o povo. Quem se intitulou reis corruptores, né? Sempre são aqueles que querem reinar de forma única, né? Como Deus. Então o Itzana, na sua sabedoria, ele não é Deus Senhor do céu. Ele é semelhante ao Senhor dos universos descrito no Runabiku. Por isso que ele é o filho, o próprio homem iniciado. O próprio homem iniciado. Consequentemente, esse Itzana, quando compreende então toda essa sabedoria que vem de uma civilização anterior até a ele, até os próprios maias, porque vem de uma sabedoria de outros seres que estão além tempo, né, que estão na extraterra mesmo, como o pai ensinando a raça humana, para que a raça humana faça parte dessa aliança com responsabilidades. Compreendendo então toda essa trâmite aqui, ele então vai para a próxima etapa, que é a etapa Kukulkan. Kukulkan nada mais é do que a expressão da serpente ou do homem serpente. Veja que aqui esse sábio Itzana, esse iniciado, ele corre o risco de, pelo entendimento da tecnologia, olha a tecnologia aqui, da serpente, explicada pelo Runabiku, pelo próprio grau, se tornar a própria serpente. Ou a serpente de plumas, que na história Jesus muitas vezes é coligado a essa serpente, ou a serpente corrupta, gananciosa, da prostituição, que come e que comerá o próprio homem, que assim dela fez. Por que a serpente ela vem como ícone de importância? Porque quando nós compreendemos a trigonometria do signo arqueológico, que é o próprio Runabiku, nós entendemos que a energia que pode se pegar, que é palpável do universo e a transferir para altas tecnologias, ela é pulsante, contínua ao mesmo tempo, né? Entre um entrelaçamento de pulsos, de abre e fecha. Para entender esta relação, entrem em webinários e se inscrevam gratuitamente no curso 1, tá bom? Vá lá e procurem, descortinem essa sabedoria, ok? Então, por isso que a serpente vai ter uma relação intrínseca com a condição de poder. Mas essa serpente na árvore, ela pode se tornar um corruptor, um homem serpente corruptor que tritura os frutos, a maçã dessa árvore, que está escrito na Gênesis, ou pode se tornar um sábio Itzana, com olhos bem abertos e sempre preocupado em não corromper o próprio Runabiku. Isso é uma exigência de regência, gente. Essa é a responsabilidade do homem com tanta sabedoria. E nós agimos de forma extremamente infantil, né? Trazendo graves e grandes consequências à nossa própria civilização mundial hoje, e por isso estamos no Apocalipse. Bom, compreendendo então esta relação serpenteada e do perigo do homem se tornar, por ganância e poder dessa tecnologia, uma serpente negativa, né? E não uma serpente positiva, como uma serpente de plumas, bela, ligada ao próprio Jesus na história, nós então vamos para o quarto e última etapa deste breve documentário, que é o Deus Sol, Kinish Ahau. Este então é Kinish Ahau, o Deus Sol, ou o próprio homem que se torna Sol, que se torna a sabedoria do Runabiku e começa então a trabalhar esta alquimia, né, que na verdade é uma verdadeira ciência metafísica, na Terra, desenvolvendo altíssimas tecnologias. Olha o tamanho do chapéu desse nosso Itzana na quarta etapa. Lembrando que o quarto significa materialização.
Então, passando o nosso Deus Sol, futuro Deus Sol, pelo entendimento a priori, conhecimento breve do Runabiku, que descreve o céu, ele então se torna um Itzana, que é o filho, que vai buscar então o entendimento do céu e o entendimento desse pai que trouxe essa sabedoria para ele, e que é um pai físico, que compreende também por essa trigonometria e sabedoria o próprio universo imanente, vivo e panteísta, e compreende também todas as consequências dos vícios de desejos. Por isso diz na Bíblia, tolo de quem ouve o coração. Então, quem que faz você ter desejos e te abre espaço para cumprir erros é o coração e não a razão. Por isso que a Bíblia é puramente sofística, né? Carregando esse Runabiku, esse cálice que Jesus veio explicar ao mundo e foi crucificado pelo mundo. Então esse Itzana iniciado e compreendedor desse Runabiku, ele se torna o filho porque ele começa a compreender esse elo da escrita sequencial e de um pai que é extraterra e que trouxe essa sabedoria para ele e que não é deidade, e nem quer ser colocado como deidade, mas é mais sábio. Ele é um demiurgo, um Itzana mais sábio e deve ser respeitado. Então esse filho, compreendendo essa sabedoria, e quanto mais se compreende essa sabedoria, mais a civilização se desenvolve em altíssimas tecnologias, ele então passa de sábio, né, e entendedor a ser ele mesmo, por convergência, um Kukulkan, esta própria sabedoria, mas que ainda está imanente no seu interior. E é só em Kinishahal que ele vem aplicar como sol e sabedoria, como luz manifesta e sabedoria, já instalada nele mesmo, esta condição. Então essas são as 4 etapas significativas das deidades maias e que, consequentemente, nós estudaremos as próximas etapas junto ao entendimento do Runabiku. O que é a espiritualidade? É aquilo que está na própria Bíblia, o caráter, e que está escrito nos próprios hieróglifos maias e, consequentemente, aqui. Como você vai usar esta sabedoria da árvore? É o que está dizendo aqui. Você sabe, você irá se acorrentar. Como é que você vai usar? Você vai usar nessa direção? Você vai usar nessa direção? Você vai ser violento? Como você vai usar essa sabedoria? Olha essa direção aqui embaixo, sacerdotal, agindo que nem um louco. Como você vai usar a sabedoria do Runabiku? Ou você vai caminhar, olha aqui o templo aqui, ó, e o Runabiku, para esse entendimento e responsabilidade que exige demais, sim, do homem. Demais. Não é fácil, tá bom? Então, como que vai ser? É mais ou menos isso que essa escrita está dizendo, e a mesma coisa daquilo que a Bíblia, para um bom leitor, traz como entendimento, sem culto. Ela é muito clara. Aquilo que Paulo apóstolo vem explicar não é a lei, é a curva da lei primeiro que você tem que entender, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tipo, se for, por exemplo, eu vou dar um exemplo de lei bem básica. Até o justo sofre tribulação. Até o justo sofre tribulação. Então, a lei é que até o justo sofre tribulação. A lei da tribulação é na curva que justos e ímpios vão sofrer tribulação, por exemplo. Então, a curva da tribulação serve para justos e serve para ímpios. Então, justos nem ímpios estão fora da possibilidade de ser tribulado durante a vida e o seu crescimento. A diferença é que para os justos, a curva dessa tribulação ela é mais amena do que para os ímpios. Então isso é sabedoria. E isso é o que tem como exemplo na Bíblia. Mas quem leu a Bíblia e quem lê a Bíblia? Nem os antepassados. Nada a gente consegue ler, quanto mais uma Bíblia. Então a gente precisa começar a consertar tudo e rápido, porque nós estamos realmente na metade do tempo. Ou vamos ser devorados, como está escrito na estela de Tutmés, que carrega o entendimento desta mesma arca. Decifra-me,
ou devoro-te. Ou devoro-te o meu próprio poder, eu mesmo, que estou instalado em você. E 1. Na sua ganância. 2. No seu pouco caso. E 3. Na sua escolha. Terminamos então por aqui esse breve documentário. Convido vocês a entrarem em nosso site, o Novo Paradigma, notícias e blog de opinião, ingressarem em produtos e conhecer a nossa nova plataforma. Em produtos da nossa loja, nós temos leitores da Kindle Amazon, livros físicos, dentre eles os de Giovanni Reilly, uma relíquia, uma Mona Lisa, e-books e em escritório de estudos, algumas ferramentas que são necessárias para que você, pesquisador, venha a ter mais conforto no seu escritório de busca e pesquisa, como por exemplo, esse abajur LED luminária, bloquinhos de anotações, só para quebrar no gelo, Alien, blocos de notas adesivas, papel canson para o desenho com uso de compasso dos seus estudos, camisetas significativas e simbólicas, mais cadernos. Olha aqui esse faraó, essa camiseta tá bem legal. Nosso ETzinho aqui representando os nossos antepassados também. Vamos ter aqui também, canecas para que você possa tomar o seu café e o seu chá, não se esquecendo de Alice de Lewis Carroll, bem significativa, bem profético Lewis Carroll, viu? Para quem tem bons olhos consegue enxergar. Nosso compasso, olha que bacana aqui, conjuntos de miniaturas de cavaleiros templários, muito legal. Difusor de aromas, massageador e muito mais, tá? Compasso e muito mais. Não esquecemos de colocar a Bíblia, viu, gente? Em livros físicos. Eu vou colocar a Thompson também, vamos colocar a Thompson também, apesar de não ter alguns livros, a Thompson, mas ela é muito boa também para pesquisa. Mas nós escolhemos aqui a priori essa Bíblia NAA, Bíblia de Estudo Nova Almeida, atualizada em português, tá? Com capa couro. Então entrem lá, acessem, cliquem no produto, colaborem com o Novo Paradigma, notícias e blog de opinião. Nós somos do seu canal TV, YouTube, Prevenindo o Essencial. Um abraço e até a próxima etapa.